Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo da instrução probatória. Estamos mais precisamente tratando a essa altura das provas em espécie. No último vídeo nós falamos da ata notarial e vamos no vídeo de hoje começar o estudo. Não acredito que vamos finalizar em apenas um vídeo, mas vamos começar o estudo do depoimento pessoal. Depoimento pessoal que se encontra entre os artigos 385 e 388, entre os artigos 385 e 388 do CPC. Nós já falamos aqui do depoimento pessoal, ainda que en passant, nós fizemos algumas considerações quando do estudo da audiência de instrução e julgamento. Uma das atividades produzidas na AIJ é quando cabível no caso, quando aplicável no caso concreto, o depoimento pessoal, como a gente percebe aqui da leitura do artigo 361, inciso 2º. O 361 do CPC, no capítulo da AIJ, vai prever que as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. O que nos interessa aqui é o inciso 2º, o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. Então, o depoimento pessoal ele é produzido na audiência de instrução e julgamento. E no que consiste o depoimento pessoal? Bom, senhores, depoimento pessoal é o testemunho das partes em juízo, quando requerido pela parte adversa ou pelo juiz de ofício. Então não pode a parte requerer o depoimento pessoal dela mesma, ok? Quem requer o depoimento pessoal ou é a parte adversa ou o juiz de ofício. A finalidade do depoimento pessoal consiste em permitir o contato direto das partes com o juiz, né? Para que o juiz possa extrair, já que ele é um dos destinatários das provas, e a ele compete formar o convencimento com vistas a exercer jurisdição, para que ele, juiz, possa extrair de um contato direto com as partes as peculiaridades, as nuances fáticas, porque são as partes que tiveram contato com os fatos, e não os advogados das partes. Então a lógica aqui é eliminar o filtro que, em geral, é criado pelos advogados quando da elaboração dos arrazoados, né? Então, o autor comparece ao escritório do advogado e descreve ali os fatos, implicitamente ou deliberadamente, propositadamente ou não. O advogado, naturalmente, vai na petição inicial, o arrazoado inicial do autor, descrever ali do modo como interessa ao autor. Então acaba que o advogado faz um filtro a respeito dos aspectos fáticos. Imagine que o autor tenha dito algo ao advogado que seria contrário a seus interesses, né? Mas ocorreu. O advogado tenta de um jeito não colocar ou não chamar a atenção daquilo na petição inicial. O mesmo aconteceria na contestação, se ele fosse advogado do réu. Então, o depoimento pessoal ele permite que o juiz extraia como que as coisas realmente se deram no mundo dos fatos, independentemente do modo como foi idealizado, fantasiado, narrado pelo advogado, tá certo? Nós vimos em vídeos anteriores, acabamos de ver aqui de novo, que o depoimento pessoal é um meio de prova oral, né? Faço menção com os senhores novamente ao inciso 2º do artigo 361, veja, 361 no capítulo da AIJ. As provas orais serão produzidas em audiência. Uma delas, depoimento pessoal do autor e do réu. E aí, nós já vimos que esse depoimento se dará na audiência, na sala de audiência do juízo, mas nós temos aqui algumas exceções, que é o que eu quero tratar com os senhores nesse momento. O artigo 385, no parágrafo 3º, ele prevê
que o depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária, não importa, são espécies do foro, né? Se residir em foro diverso daquele onde tramita o processo, esse depoimento pessoal poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Percebam que a parte final do parágrafo 3º diz que poderá ocorrer inclusive na AIJ, quer dizer que também poderá ocorrer fora da AIJ, o que nós estamos vendo aqui. Quando que pode, portanto, o depoimento pessoal da parte ocorrer fora da AIJ? Nesse caso aqui do 385, parágrafo 3º, quando ela residir em foro diverso. E aí vai seguir o procedimento da carta precatória, né? Vai ter que expedir uma carta precatória, um ato de comunicação entre os juízos, no qual não haja hierarquia. Então vai se expedir uma carta precatória, e aí a parte, ao invés de ir no foro onde tramita a causa, ela se dirigirá ao foro onde ela tem residência e lá vai prestar o depoimento direto com o juiz da causa, por meio da videoconferência. Percebam que é necessário, portanto, que ambos os foros, né, os fóruns, na verdade, que ambos os fóruns de foros distintos estejam devidamente aparelhados, né? Então, tanto o juízo deprecante quanto o juízo deprecado devem estar devidamente equipados, aparelhados, para que se permita a transmissão de dados e, com isso, para que a videoconferência possa ser implementada. Caso contrário, se um dos fóruns não esteja devidamente equipado, aí não vai ter outra solução que não cumprir a carta precatória como do modo tradicional. O juízo deprecante vai requerer que o juízo deprecado produza ele mesmo o depoimento pessoal, vai reduzir a termo e vai devolver ao juízo onde tramita a causa. Ok? Então, o 385, parágrafo 3º, me parece um dispositivo interessante. Quero que os senhores lembrem também, aqui não é nenhuma hipótese absolutamente excepcional, mas é uma das causas de adiamento da AIJ, o 362, inciso 2º. A AIJ, a audiência, poderá ser adiada se não puder comparecer de modo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Se tiver sido designado a inquirição da parte, o depoimento pessoal da parte, e por um motivo justificado a parte não possa comparecer, é uma das causas de adiamento da audiência. Mas aí não é que não vai ser realizada na audiência, né? Não vai ser realizada naquela audiência daquela data, vai marcar uma outra data para a realização da audiência. Aqui é apenas uma curiosidade para relembrar algo que nós vimos nos vídeos anteriores. E uma outra hipótese, essa sim, ela é uma causa excludente da realização do depoimento pessoal em audiência, é o que consta no 454, e aí nós vamos aplicar aqui por analogia, né? São inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função presidente, vice-presidente da República, ministros de Estado, ministro do STF. Então vejam, são autoridades de elevado nível na República, né, que possuem, portanto, essa primazia de prestar o depoimento enquanto exercício da função, claro, né? O sujeito deixou de ser presidente da República, ele vai como parte para comparecer normalmente à audiência. Enquanto do exercício da função, ele não precisa comparecer a uma audiência para prestar o depoimento. Um outro dado interessante, e eu vou aproveitar aqui para conduzir para o final desse nosso vídeo, eu vou tratar disso melhor num próximo vídeo, mas eu quero chamar a atenção dos senhores para fins de recordação mesmo, nós já estudamos isso anteriormente. O parágrafo 1º do 385, que a parte deve ser intimada pessoalmente para prestar, né, o depoimento pessoal, e ela deve ser advertida da pena de confesso, né? Isso pode vir a resultar em uma confissão, um não comparecimento, ou, uma vez comparecendo, se ela se recusar a depor, nós podemos ter como consequência a confissão. Nós já vimos também, quero recordar com os senhores, que o depoente ele deve ser parte da demanda, né?
O depoimento pessoal da parte pressupõe que o sujeito a depor seja parte da demanda, autor e réu, seja no polo ativo, no polo passivo, ou eventualmente um terceiro interveniente, né, alguma das intervenções de terceiro que venha a provocar a inclusão daquele terceiro como parte da demanda. Denunciação da lide, por exemplo. Assistência litisconsorcial. Cuidado, na assistência simples, o assistente não vira parte da demanda, na assistência simples, né? De modo que na assistência simples, o assistente ele não vai poder depor. Você não vai cogitar de um depoimento pessoal de quem não é parte da demanda. O assistente simples ele atua para auxiliar a parte da demanda a obter uma decisão de mérito que lhe seja favorável. Então, o máximo que o assistente simples pode fazer é ser ouvido como testemunha, já que parte ele não é e não pode, portanto, ter o depoimento pessoal de parte de quem não é parte. Ok? E uma outra característica é que é sempre uma pessoa física quem depõe. Nos casos em que a parte seja uma pessoa jurídica, em tese, o depoimento pessoal deveria se dar por um dos seus representantes, assim extraído nos atos constitutivos, né? Mas especialmente nas grandes corporações, isso seria absolutamente impensável. Elas têm processos espalhados por todo o Brasil e você faria com que um presidente de um grande conglomerado não fizesse outra coisa que não depoimento pessoal em audiência. Então, além do representante legal da pessoa jurídica, é possível também a instituição de prepostos, né? Você pode nomear prepostos que tenham poderes específicos para a prática da AIJ, com poderes inclusive para confessar, se for o caso, e ele, o preposto, deve ter domínio dos fatos. Nós vimos também, quando do estudo da AIJ, porque o depoimento pessoal é produzido mesmo na AIJ, que primeiro se toma o depoimento do autor e depois se tomará o depoimento do réu. 361, inciso 2º, serão ouvidos o autor e em seguida o réu, que prestarão depoimentos pessoais. No 385, nós temos também o parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 385, que vai nos dizer que é vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Então, no parágrafo 2º do 385, que nós estamos aqui diante, é da hipótese de haver uma pluralidade de depoimentos. É evidente que se apenas uma das partes for depor, você não tem preocupação de quem vai ser ouvido primeiro, quem vai ser ouvido depois. Não tem depois. Uma só vai depor. Se uma só vai depor, você não tem preocupação da outra sair da sala. Não há necessidade. Então, no 385, parágrafo 2º, o fenômeno que nós estamos diante é de pluralidade de depoimentos. E aí o que faz? Bom, aí primeiro você toma o depoimento do autor e depois o depoimento do réu. É o que está no 361, inciso 2º. E pelo 385, parágrafo 2º, um não escuta o depoimento do outro. Quem é esse um, quem é esse outro? Regra geral, o réu não escuta o depoimento do autor. Por quê? Porque quando o autor vai depor e começa com ele, o réu não depôs ainda. Então o réu sai de sala para não ouvir o depoimento do autor. Quando o réu vai depor, o autor já depôs. Então o autor não precisa sair de sala. Então o modo de se interpretar esse parágrafo 2º do 385 é, no fringir dos ovos ao final do dia, dizer que na regra geral o réu sai de sala e o autor presta o depoimento. Ok? Bom, agora nós podemos ter, já falamos sobre isso também aqui, mais para fins de recordação, nós podemos ter uma inversão dessa lógica. Quando é que nós teremos uma inversão dessa lógica? Ainda que não haja resposta expressa em lei, uma questão prática aqui. Imaginem um caso no qual o réu, que vai depor depois e deveria sair da sala, você imagina o caso em que ele, réu, seja o seu próprio advogado. Que o réu, o advogado do réu, o réu esteja atuando em causa própria. Há uma fusão ao mesmo tempo de parte e advogado em um mesmo sujeito, que é o réu. Se começa com o autor, se ambos vão depor, primeiro o autor depõe, o réu sai de sala para não ouvir, e o advogado do réu é o próprio réu, pronto, a parte está sem advogado, está sem capacidade postulatória, sem defesa técnica naquele ato processual e não é possível. Então a solução que se encontrou aqui foi inverter.
nos casos em que o réu, que deveria sair, 385, parágrafo 2º, para não ouvir o depoimento do autor, esteja atuando em causa própria, aí nós temos a inversão. Começa pelo testemunho do réu, pelo depoimento pessoal, que não deixa de ser um testemunho do fato, começa pelo depoimento pessoal do réu, aí inverte a regra. Por quê? Porque aí o autor se ausenta, e aí depois, quando o autor volta e o autor vai prestar o depoimento, o réu não precisa sair, porque ele já depôs. E o réu ficando na sala de audiências, o advogado do réu ficou também, porque há uma fusão de sujeitos. E, evidentemente, o drama aumenta sobremaneira quando tanto o autor quanto o réu estão em causa própria. Porque aí essa solução que nós cogitamos aqui, você não pode aplicar, porque senão você vai acabar resultando de um mesmo modo no fato de que o autor, ao sair, porque inverteu a regra, se fosse o caso, né? Já estamos uma terceira hipótese, né? Tanto o autor quanto o réu estão em causa própria. Se você vai começar pelo réu, que é o seu próprio advogado, e o autor sai de sala, a mesma lógica do raciocínio anterior. O advogado do autor também saiu de sala, da sala da audiência, porque ele está em causa própria. E não pode. Não pode ter uma lesão, um ato processual destituído de capacidade postulatória, você teria uma evidente lesão ao contraditório e tudo mais. E aí o que fazer, portanto? Bom, o que fazer é não aplicar o raciocínio anterior. Volta à regra geral. Começa pelo autor, vai para o réu, e o réu tem que sair de sala de aula. De sala de aula, mole, de sala da audiência. O professor só pensa em sala de aula. O réu tem que sair da sala de audiência. Mas ao sair da sala de audiência, você não acabou de falar, professor, que ele vai ficar destituído de capacidade postulatória? Pois bem, qual foi a solução criada? Portanto, nomeia-se um advogado dativo com a única finalidade de assessorar o réu naquele caso. Vai nomear um advogado dativo num caso que tem advogado. Mas é porque o advogado teve que sair de sala para não ouvir o depoimento do autor. Aí o juiz nomeia o advogado dativo do juízo apenas para praticar aquele ato. Bom, as perguntas são formuladas pelo juiz, inicialmente pelo juiz. A parte, né, as perguntas à parte são formuladas pelo juiz. Depois se passa a palavra ao advogado da parte adversa. O advogado da parte depoente não pode lhe fazer perguntas. É vedado ao advogado do depoente lhe formular perguntas. Apenas o advogado da parte adversa. Começa pelo juiz, advogado da parte adversa e, quando for o caso de sua intervenção, também o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Ok? Bom, para encerrar esse primeiro vídeo a respeito do depoimento pessoal, quero ver com os senhores o que consta do artigo 387. Artigo 387. O artigo 387 prevê o seguinte, olha, a parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem complementar o esclarecimento. Tá? Nós já havíamos tratado disso também no vídeo anterior sobre a audiência. A parte deve responder pessoalmente e lhe é vedada a utilização de respostas pré-elaboradas. Então, ela não pode levar uma folha de papel, né, ou mesmo no celular, seja lá onde for, e o advogado dela tenha suposto ali as perguntas que seriam formuladas e lhe deu ali 50 respostas padrões. Aí o juiz pergunta, ela procura lá a resposta e responde. Não, porque aí a grande finalidade do depoimento pessoal, que é o esclarecimento sobre os fatos, já que são as partes que detêm maior conhecimento sobre os fatos, para que se permita ao juízo, como nós vimos, a reconstrução dos fatos pela oitiva e pelo depoimento franco das próprias partes, isso seria perdido, né? A ideia justamente é que se coloque a parte diante do juiz sem a orientação do advogado. Então ela não pode levar uma resposta pré-elaborada. Agora, de outro modo, você imagina, quanto mais complexa for a causa e quanto mais distante for o fato, possível se cogitar que a parte leve um apontamento ou outro ali, para que ela não passe uma informação equivocada, não minta em juízo, ou para que não retarde, para tentar lembrar. Então, ela recebeu a intimação pessoal, como nós vimos, né, com tempo suficiente, e ela tentou lembrar o que ocorreu naquele fato, e botou no papel, mas poucas coisas.
tal fato foi tal dia, estava de noite, em tal momento, para que ela pegue rápido ali e lembre. Então, uma consulta breve a notas resumidas é permitida. Se tem admitido também o manuseio dos autos judiciais, né? Ou autos judiciais físico ou no processo eletrônico, tem um monitor para a parte olhar lá, que pode ser que a parte, para fim de recordação, né? E o juiz vai sempre extrair do depoimento o quanto que ela está olhando para uma breve nota que ela trouxe, o quanto que ela pede para olhar os autos. Claro que o juiz vai atribuir ali o seu livre convencimento motivado, ele vai valorar aquela prova. Fundamentadamente ele vai valorar. Mas se tem admitido a consulta breve aos autos. Tá? Então essa é a finalidade, essa é a modo como se pratica o depoimento pessoal, e aí a gente continua o estudo do depoimento pessoal no próximo vídeo. Vamos por hora ficando por aqui, tá, senhores? Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.